Então tá. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos começar a nossa live de tirar dúvidas do projeto da Empresa Júnior, que a gente está organizando aqui no Campus Alegrete da Unipampa. E a gente tem aqui hoje o Fernando Camargo, que vai fazer uma apresentação, explicar os detalhes. Tá? O Fernando é agente local de inovação do Sebrae e está nos apoiando nesse projeto de construção, concepção de uma empresa júnior vinculado ao Pampatec, ao Parque Tecnológico do Pampa, que fica aqui dentro do Campus Alegrete da Unipampa. Então a gente fez uma chamada, né, para alunos interessados em participar desse projeto, e agora a ideia é tirar dúvidas, passar um pouco mais de detalhes. Ainda não é o início do projeto, é só uma tira dúvidas mesmo. Depois a gente vai, a partir da semana que vem, aí sim, iniciar as atividades propostas. Então, Fernando, fica à vontade de fazer a apresentação. O Fernando vai apresentar e depois a gente abre para perguntas. Quem tiver dúvidas pode se manifestar pelo chat ou por voz. Vai lá, Fernando. Então, obrigado. Show de bola, obrigado, professor. Meu nome é Fernando Camargo, sou agente local de inovação, como o Girardi acabou de mencionar. Fui aluno da Unipampa em engenharia civil, depois em administração na URI Santiago e em uma pós em logística na FGV São Paulo. Nesse meio tempo ali, principalmente na fase da URI Santiago, eu vivenciei a experiência de trabalhar em uma empresa júnior. Foi uma experiência muito marcante e interessante para mim, assim, porque ela que me deu um norte na parte de entrada no mercado de trabalho, de certa forma. A empresa júnior em que eu atuei, ela se chamava Alternativa Júnior, que era direcionada à consultoria de administração. Em base, o portfólio era um trabalho direcionado à viabilidade de mercado, a recrutamento e seleção com auxílio da coordenação de psicologia que havia na universidade, programas em relação a planejamento estratégico, materiais de vendas, organização de layout de loja e por aí vai. Esse era um dos produtos que a gente comercializava dentro da empresa Júnior. Enfim, que diabos é a empresa Júnior? Aqui eu vou apresentar um pouquinho para você sobre o universo das empresas júniores, desde a formação e estruturação e qual é o impacto que ela tem sobre a vida dos estudantes que acabam ingressando na iniciativa. Tá. Aqui eu achando que ia trocar para o lado, trocou para baixo. Aqui eu tenho uma apresentação mais direcionada ao porquê da existência da empresa júnior. Ela vai aliar a teoria acadêmica que vocês estão vivenciando hoje na universidade com os desafios reais de mercado. A princípio, a empresa júnior de Alegrete, que estamos em formatação, na ideia de processo agora de recrutamento de pessoal, é direcionada à área comercial, só que ela não vai ser uma empresa júnior que vai trabalhar a parte comercial de uma forma genérica, e sim que a gente vai adaptar a realidade dos cursos de engenharia. Dentro do nosso escopo de recrutamento ali, ele está aberto para todos os cursos do Campus Alegrete, que são 7 cursos de graduação até o momento. Eu obtive retorno foram 24 alunos até agora, né? De 6 cursos, só tenho falta de um curso que depois eu vou buscar dar uma atenção um pouco maior ali para ver se a gente consegue puxar representação desse curso também para poder dar um auxílio ali na questão da empresa júnior. Nessa questão de teoria acadêmica, a maioria das empresas júnior trabalha da seguinte forma: eles juntam um grupo de alunos, ou seja, um grupo de alunos toma a iniciativa de fazer a abertura da empresa júnior, procura um professor orientador para poder dar início, gera um CNPJ e, consequentemente, monta todo o programa de uma empresa como se fosse uma empresa já formalizada no mercado. Dentro dela se tem o setor de marketing, finanças, projetos, gestão, e depois que vai liderar todo mundo, que é a presidência, a vice-presidência, também pode ter alguns grupos de staff que são assessorias que dão um apoio, tá? Caso algum termo que eu fale aqui traga dúvidas para vocês, é só levantar a mão ali que eu dou um pouco mais de detalhe, beleza? Só que essas empresas júniores de forma tradicional, que ocorrem dentro da universidade, elas criam um produto e lançam no mercado.
Tá. Na iniciativa que está sendo montada na Unipampa, ela vai avaliar produtos que já existem, ou seja, que estão dentro dos grupos de trabalho da universidade, startups que estão incubadas dentro do Pampatec e até produtos de empresas já tradicionais do nosso mercado em Alegrete para poder auxiliar na área comercial. É por isso que está sendo feita essa ligação. E com isso, dentro dessa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a FEGERS também, que é a associação a nível estado, que dá o auxílio e o monitoramento de todas as empresas júniores dentro do estado, que buscam se federar. Ou seja, a empresa júnior, quando ela é desfederada, ou seja, ela não faz parte da federação, se torna mais difícil de concluir toda a documentação necessária para a abertura de uma empresa júnior. Quando tu está incluso dentro de uma federação como a FEGERS ali, ela vai dar um auxílio de que documentação que é necessária para que você tenha tudo correto em relação à empresa júnior para ela poder operar sem qualquer perrengue jurídico, tá? Em consequência, essa empresa júnior que consegue atender todos os requisitos da federação e queira se federar, ela ganha um selo. Com a conquista do selo, facilita muito ao orientador, que vai dar o acompanhamento da empresa júnior, a fazer o monitoramento para ver se ela está regular ou não. Por isso que eu recomendo, caso alguma das pessoas aqui que seja espectador, que sendo de Alegrete ou de um outro campus, eu recomendo que busque o contato com a FEGERS para que possa fazer a formatação da empresa júnior com toda a documentação necessária para não acontecer nenhum enrosco futuramente, tá? Na vivência que eu tive de empresa júnior, eu não tive esse problema. Aí a Larissa, depois eu vou dar um espaço para a Larissa falar um pouquinho ali sobre a FEGERS dentro desse início, para que vocês possam entender um pouquinho melhor como é que funciona. Mas, enfim, continuando o raciocínio ali, na empresa júnior onde eu atuava, se tinha documentação certinho, só que o meu maior problema era a falta de pessoal para operar a empresa júnior, porque era um curso noturno e o pessoal trabalhava e não conseguia muito tempo. Só que dentro do curso de engenharia é mais difícil ainda porque é manhã, tarde e noite em alguns casos de curso. Mas dependendo da disponibilidade que vocês tenham em algum momento do dia para fazer, se torna muito viável trabalhar dentro de uma empresa júnior por causa da experiência, não demanda um trabalho de horas muito extenso durante a semana, ou seja, uma pessoa que trabalha até 8 horas semanais já é um cara que trabalha muito bem ali dentro de um escopo de projeto da empresa júnior. O mínimo que se trabalha ali é umas 2 horas semana. Então, consequentemente, umas 2 idas na academia, se vocês forem fazer a via de comparação, tá? E aqui, dando uma continuidade, ele atua como uma instituição comercial direcionada à educação, ou seja, vocês vão entrar na empresa júnior para adquirir experiência. Não vai ser adquirido contrapartida monetária, porque o dinheiro que entra dentro da empresa júnior, que é o que eu vou explicar aqui na próxima lâmina, ele é convertido diretamente para o treinamento da equipe que faz parte da empresa júnior, além de participação em eventos, daqui a pouco um auxílio de transporte para uma determinada tarefa, que seja em prol da empresa júnior, entre outras questões, tá? O dinheiro ele é usado para dar um subsídio para todas as ações que vocês forem fazer em relação à empresa júnior, não em remuneração. Pode ter horas complementares, isso eu vou comentar um pouquinho mais para frente ali para a gente entrar num detalhamento melhor. Mas, enfim, seguindo sobre a questão de amparo legal. A empresa júnior ela é reconhecida dentro dessa lei de 2016 ali como uma entidade educacional real, e ela, pela Unipampa, é uma instituição que tem um vínculo formal e acordo de cooperação técnica. O que isso quer dizer? No momento que tu abre a empresa júnior dentro da universidade, por exemplo, dentro da Unipampa, a Unipampa ela te dá um auxílio técnico para que tu consiga operar essa empresa. Certo? Alguma dúvida até aí? Posso dar continuidade? Só um joinha já me ajuda, porque eu não consigo ver vocês aqui, eu tô com a tela reduzida, tá? Fechou. Show de bola. Obrigadão, Douglas. Vamos dar ali. Sobre os 3 pilares, então, de engenharia da empresa júnior aqui. A gente tem o bloco de regulamentação, que é a licença direcionada ao CNPJ,
tá? Que é como se vocês fossem ter um filho e ir lá fazer o registro dele, em vez de um CPF, um CNPJ. O Estatuto Social, que vai dar as regras da brincadeira que vocês estão começando a elaborar, certidões negativas, para que vocês possam ter uma empresa que tenha idoneidade, nenhuma irregularidade perante a justiça, contratos de serviço e ata de posse, que isso vai ser emitido pela equipe diretiva e presidência da EJ. Mas quem é que faz parte dessa equipe diretiva e presidência? Os próprios alunos. Então, eu recomendo que quem for assumir um cargo de liderança dentro de uma empresa júnior permaneça pelo menos por um período de 1 ano a 2, para que possa ter um tempo de transferência de cogestão para a nova liderança, ou seja, entrou a liderança no primeiro ano, ele vai aprender a trabalhar, no segundo ano ele já vai estar sabendo como trabalhar e vai ensinar a próxima pessoa que vai entrar na gestão. Eu recomendo que seja dessa forma, não é que seja uma regra escrita na pedra, porque se for trabalhado dessa forma, a longevidade do trabalho da empresa júnior, ele acaba se tornando muito maior a chance dele dar certo e ter longevidade. É nesse ponto que eu quero entrar. O bloco 2 aqui, em relação ao negócio e venda. Depois que tu já tem a empresa júnior com todas as licenças e no caminho da formalização, tu vai definir um portfólio. O portfólio nada mais é do que um cardápio de tudo que tu serve o mercado para poder monetizar as suas ações ali, tendo um hub de prospecção, clientes e metas comerciais. Isso aqui está mais direcionado à questão do comércio, porque a empresa júnior sem um comercial, de fato, ela se torna uma empresa júnior de gestão, mas sem embasamento de produto. E na época que eu trabalhei com empresa júnior, se tinha uma reclamação de que empresa júnior era uma empresa sem confiabilidade, porque eles não sabiam se vender. Né, dizer, o produto da empresa júnior não é que nem o que está no mercado. E depois que eu entrei na empresa júnior, eu descobri que isso não era um fato nem um pouco. Que, na realidade, o problema não é que o mercado desconfiava que a empresa júnior tinha capacidade de executar o trabalho, e sim que a própria empresa júnior botava em dúvida o seu trabalho. Então, no momento que o acadêmico entende isso, ele consegue vender muito melhor os produtos que ele busca, o serviço que ele busca realizar dentro da empresa júnior. Isso daí traz uma maior confiança de mercado, caso ele tenha esse tipo de trabalho. E depois a questão de cultura e gestão. O que vai manter a roda girando é a cultura e gestão. Toda empresa sem cultura, seja empresa júnior, empresa convencional, startup, cooperativa, se não tiver uma cultura dentro dele, ou seja, um querendo sabotar o outro, isso não é cultura, e ela morre, independente da raça que seja, tá? Então, tem que ter uma cultura de engajamento e trabalho cooperativo. Caso isso não aconteça, tem uma batalha de egos, consequentemente, vocês vão acabar morrendo dentro desse formato de trabalho, tá? Então, ele requer planejamento financeiro, um livro diário, plataforma de gerenciamento interno e as chaves de indicadores de desempenho. Tá? Que isso daí vai ser ensinado mais para frente para a equipe que for começar a operar a empresa júnior. Caso esteja meio arrastado, é só falar, tu tá te arrastando, meu colega, agiliza. Aí eu vou agilizar, tá? Eu gosto mais de interagir, não sou muito chegado a fazer monólogo como eu estou fazendo. Mas, enfim. Aqui a jornada do PUF, eu fiz um resumo do material que a Larissa acabou me encaminhando quando eu falei para ela sobre a iniciativa da abertura da empresa júnior, tá? E o que eu resumi foi que, primeiro, se tem a iniciativa, que é o nascimento do projeto, com as ideias, a documentação inicial e definição de identidade, e isso vai partir de quem? Dos orientadores ou dos alunos que são os fundadores, dos alunos, tá? Isso que está acontecendo agora é uma coisa completamente extraordinária, ou seja, que não é fácil de acontecer, de surgir um orientador dizendo, vocês querem abrir uma empresa júnior? Geralmente é o aluno chegando para o orientador dizendo, mestre, eu quero abrir uma empresa júnior, como é que eu faço? Tá? Então aproveitem essa oportunidade, tanto o pessoal do campo de Alegrete, quanto dos outros campos ali, que caso queiram realizar esse tipo de trabalho, dentro do grupo geral lá, a gente vai dando as orientações e vendo depois com o alinhamento do pessoal da FGS se pode ajudar. Olha aí, eu já estou dando trabalho para a Larissa e ela nem abriu a boca ainda, mas enfim. Depois tem a questão da EJ sendo aspirante em processo de auditoria e estruturação formal sobre os pilares ali com o guardião expansor, ou seja,
que é a pessoa que vai dar o auxílio em relação à documentação, para vocês buscarem a federação, caso queiram. Não é obrigado a se federar, mas eu recomendo muito, porque isso vai facilitar muito o trabalho de vocês, tá? E por último ali, que é o topo, é quando a EJ ela se torna federada, tendo alta performance, regulamentação 100% validada, com impacto sistêmico e representatividade estadual. E, sinceramente, cara, depois que tu tá federado e acompanha os eventos e as atividades da federação, tu, na hora que chega no momento de tu desligar da empresa júnior, tu não consegue. É uma fase bem difícil, assim, porque tu tem que dar continuidade em outro trabalho, só que tu tá tão envolvido com aquela rotina que acaba sendo um grande baque, assim, quando tu sai do ecossistema do MEG, né? E outra, não é só a FEGERS, tem Brasil Júnior, que é a nível federal, e depois o Brasa, que trabalha a nível internacional. Quando eu estive no meu intercâmbio de estudos lá, eu interagi bastante com o pessoal do Brasa, e foi uma experiência muito legal. Enfim. Aqui mais um material sobre a matriz operacional, falando um pouquinho sobre a empresa júnior aspirante à federada. A aspirante, que é o caso, acredito que de todos aqui, seja de uma empresa que está em estruturação ainda, sem direito de voz ou voto no conselho, no caso ali de federação, né? Com suporte de expansão e organização interna e validação ainda. Depois que vocês forem federados, vai ter uma estruturação de documentação excelente dentro do selo ali, a voz e voto dentro dos conselhos de líderes, caso vocês queiram, o selo da EJ Brasil Júnior e a escalabilidade de impacto estadual, que é o que a Larissa pode falar um pouco mais. Eu não sei se tu quer falar sobre essa lâmina aqui ou eu posso dar continuidade. Eu acho que dá para comentar rapidamente sobre, Fernando. Obrigado aí pelo espacinho de fala. Boa tarde, pessoal. Que nem o Fernando comentou, eu sou Larissa. Esse ano eu sou diretora da expansão da FEGERS e é justamente o meu trabalho trabalhar com as empresas que querem serem federadas, um grupo de alunos que querem abrir uma empresa júnior. Justamente o nome da área, né? Expansão, é expandir o movimento empresa júnior. E aí o Fernando veio com essa iniciativa muito bacana para a gente trabalhar junto. E ele abriu aqui um espacinho para conversar com vocês, caso a gente tenha mais pessoas interessadas em abrir uma empresa júnior também. A questão do selo EJ é basicamente uma série de documentações que uma empresa júnior hoje precisa ter para estar dentro da lei, para estar dentro da conformidade legal, para ser isenta de alguns tipos de impostos, porque hoje no Brasil, todas as nossas empresas júnior são asseguradas pelo Conceito Nacional de Empresas Júniores, que foi lá, é uma lei fundamentada lá em 2016, que garante algumas seguranças, por exemplo, a isenção do imposto, a isenção do imposto de renda. Alguns municípios não têm nenhum imposto sobre nota fiscal para as empresas juniores, justamente para facilitar o desenvolvimento delas, facilitar a sustentabilidade do movimento hoje no Brasil. E aí a nossa área aqui, trabalhando comigo, é justamente, como o Fernando comentou, para garantir essa acessibilidade de uma maneira mais fácil a todas essas documentações, para ajudar vocês a tanto impulsionar o desenvolvimento, quanto garantir a questão, o caráter legal da iniciativa que vocês estão propondo aí como desenvolvimento dentro da IES, né, da universidade de vocês. Então, caso alguém tenha algum interesse em trocar uma ideia também posterior a esse momento comigo, fiquem muito à vontade também para me chamar. O Fernando tem meu contato, pode passar para vocês, fiquem bem à vontade. Show, obrigadão pelo teu momento de fala, foi muito massa. Seguindo aqui sobre o portfólio em ação, aqui tem o caso do PampaX. Esse daqui não é o nome da empresa júnior que está sendo formalizada dentro do Campus Alegrete, tá? Ele é o nome do projeto da empresa júnior, onde os alunos que serão os fundadores da EJ em Alegrete vão ser os responsáveis pelo nome da criança, ou seja, nem havia sido comentado em uma reunião ali com o professor Girardi e o Michael. Eu acho que foi pontuado até pelo Michael que, na realidade, nós estamos trabalhando para ser a barriga de aluguel e vocês os pais da criança, tá? Então, quem for assumir a equipe de fundadores vai ter o prazer ali de nomear essa criança e fazer com que ela dê os primeiros passos. Então, o PampaX ele vai ser um trabalho relacionado à inovação e empreendedorismo, por isso que eu estou dando esse auxílio aqui,
porque ele também vai ser de grande valia para o ecossistema de inovação, dando um acompanhamento na parte comercial, que é um dos maiores gargalos em relação às startups. Hoje, startup, ela tem uma facilidade de criação de produtos muito fácil, mas uma dificuldade de modelagem de negócio que chega a dar medo. Não é porque o pessoal tem algum déficit em relação a esse tipo de conhecimento, e sim que eles não fazem ideia do que é gestão ou administração, tá? Então, nesse ponto, o pessoal que tiver essa educação dentro da empresa júnior vão aprender um pouquinho sobre gestão e administração, que não é nenhum bicho de sete cabeças, só que tem que dedicar tempo. E geralmente quem está dentro de uma startup desenvolvendo produto, ou ele desenvolve o produto, ou ele gera a plataforma. As duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil de ser executado, tá? Enfim, seguindo aqui sobre a questão do PampaX, nosso trabalho vai consistir, a princípio, em soluções digitais, sendo auxílio de marketplace, marketing digital para empresas da cidade que ainda não tem esse tipo de desenvolvimento, do tipo caindo no Google Analytics, Google Maps, com localização do local, avaliações e por aí vai. Inovação tangível do tipo de protótipo, MVP, que é o mínimo produto viável, tá? E comercialização de tecnologias acadêmicas, isso daí vai partir de alguns grupos de trabalho que podem se tornar produtos ou até mesmo empresas futuramente, tá? Então, a empresa júnior vai auxiliar esses grupos a dar os primeiros passos. A captação relacionada à estruturação de editais e captação de recurso, isso daqui é um ponto que foi citado na apresentação que a gente pode ver futuramente, e a modelagem e startups, que é o planejamento estratégico e validação de ideias. Hoje o Pampatec realiza esse trabalho, mas tendo a empresa júnior ali como um suporte na área de gestão, isso daí vai ser um grande diferencial para o espaço do ICT. Vamos lá, então. Sobre o retorno forjando o profissional do futuro. O que essa lâmina quer dizer? Eu estou querendo falar um pouquinho sobre vocês, alunos, que estão buscando a iniciativa de trabalhar dentro de uma empresa júnior. Por quê? Eu estou chamando vocês para trabalhar de graça, tantas horas na semana, que num primeiro momento não vão ganhar horas complementares, não vão ganhar dinheiro com isso. A única coisa que vocês vão ganhar é experiência. Então, por que diabos eu estou aqui? Porque a experiência é o valor que o mercado busca hoje. Geralmente a gente sai de dentro da universidade com 5 anos de graduação nas costas para chegar no mercado e trabalhar fora da nossa área de atuação, porque para trabalhar na nossa área de atuação eles requerem experiência de trabalho. Então, a empresa júnior ela vai ser algo que vai ajudar vocês em relação à experiência. Eu sei que o nosso foco é experiência comercial, mas quem for trabalhar na área de projetos, de validação de projetos, querendo ou não, ele vai adquirir uma experiência técnica da área para que possa ser lançado como um produto. Ou seja, todas as áreas trabalham de forma conjunta para um fim único, entrar no mercado e ser comercializado de alguma forma, tá? Então, é isso que vocês vão trabalhar ali dentro da empresa júnior, na parte de experiência. É a maior troca que eu posso realizar para vocês neste momento. O eixo de suporte da FEGES, que é um braço extremamente importante, ele pode dar um auxílio em treinamentos, reuniões de vivência e redes de contato estadual, principalmente nas reuniões de vivências, redes de contato estadual, para mim foi excelente esse tipo de questão. Teve os treinamentos também. Só que, assim, participar de todos os treinamentos demanda bastante tempo. Então, dentro do curso de engenharia, com a carga horária que a gente tem, eu acredito que seja mais difícil de fazer parte de todos os treinamentos, mas vale muito a pena também, tá? Depois a Larissa, eu vou dar um espacinho para ela falar um pouco mais dentro dessa lâmina ainda. Sobre o eixo prático ali, a gente tem os hard skills, que é a questão de vocês treinarem a negociação de contratos reais, marketing, vendas e gestão financeira, ou seja, eu não sei vender, eu sou uma pessoa envergonhada, então eu vou ensinar vocês a como quebrar esse medo. Porque eu sei que é difícil. Quando eu era guri ali na fase do ensino médio, lá em 2010, as horas, eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu comecei a me desenrolar mais dentro da universidade da Unipampa. Só que eu não tive um treinamento, eu fui tomando pancada, o pessoal tirando o sarro do cara e a gente quebrando aquele medo do julgamento, porque na realidade não é o problema os outros nos julgarem, sim nós mesmos nos julgarmos, tá? E o eixo comportamental, que é o soft skills, esse daqui dentro do mercado de trabalho é o que mais sabota. Por quê? Hard skills você treina.
No momento que ele está em currículo, é lindo, maravilhoso. Só que soft skills, tu pode falar no papel, mas tu vai ver se aquilo é real ou não depois que a pessoa entrou na empresa. Então, é esse o maior motivo hoje das empresas solicitarem experiência. Por que eles solicitam experiência? Só para ter no papel dizendo que tem experiência? Não. Para chegar para o teu antigo chefe e dizer, e aí, meu colega, fulaninho está se candidatando à minha vaga, como é que ele é? Vai, é um baita de um deitado, aquele louco lá, só ficar mexendo no celular, moiteando. Tá aí, ó, o cara acabou de relatar a tua experiência e aí tu tá fora do mercado. Não, o fulano se esforçava, um horror, assim, ó. Ele só saiu porque se mudou ou aconteceu alguma coisa que estava fora do controle, pode ser até questão financeira, pelo estilo de vida ou algo do tipo, só que isso não é um problema de soft skill. Então, esse tipo de experiência que a pessoa teve positiva contigo é o que vai te dar a oportunidade de conseguir um outro emprego depois, tá? Só para dar esse embasamento. Aqui está falando sobre horas complementares convertidas em experiência irrefutável no mercado. É que a minha lâmina também é corrida para o lado. Aqui é que eu ampliei mais. Isso aqui pode acontecer depois de um tempo. Depois que a equipe fundadora tiver formalizado, a empresa junto tiver tudo bonitinho, a gente pode depois ir conversar com as coordenações de curso para ver se vão validar horas complementares. Isso depende muito de cada curso. Então, não se fiquem que vai ter para todo mundo o mesmo tipo de validação, tá? Para alguns pode ser mais, outros menos, ou outros nem ter. Então, isso daí tem que ser validado com o tempo. E agora eu vou dar outro espaço novo para a Larissa falar um pouquinho ali sobre a questão do eixo de suporte, que ela tem mais propriedade do que eu para falar. Boa. Então, galera, sobre a questão do eixo do suporte da FEGERS, exatamente isso que o Fernando trouxe, tendo contato com a federação, desde o momento da filiação de vocês, vocês já conseguem filiar uma RJ um pouco mais madura, um pouco mais sustentável. Vocês, que o Fernando falou, vocês não precisam tomar a pancada sozinhos, né? Vocês vão ter ali treinamentos especializados, pensados para vocês, para ensinar exatamente o que é um CRM, como é que faz uma venda, como é que fala com o cliente, como é que eu agora vou ser presidente de alguma coisa, como é que eu organizo um time, como é que é ser uma liderança, como é que é ter uma gestão que vai fazer, como é que é gerir um projeto. Então, tudo isso são tópicos que a gente entende, a gente imagina que vocês, numa empresa júnior aspirante, né, vão chegar meio que cruz, e a nossa ideia é justamente conseguir ajudar vocês a desenvolver essas noções, desenvolver essas habilidades, essas capacidades, justamente com treinamentos especializados para vocês, na hora que vocês podem, nos dias que vocês podem, a gente consegue sempre ajeitar a agenda para todo mundo estar presente, para a agenda de todo mundo bater, para que também não fique algo pesado para vocês, e vocês têm que colocar a faculdade, por exemplo, em segundo plano, em detrimento da empresa júnior. Esse nunca vai ser o objetivo de vocês. O objetivo é sempre ser, que nem o Fernando comentou, algo complementar à experiência da faculdade para que vocês se formem mais preparados para o mercado de trabalho e não tenham tanta dificuldade em encontrar um emprego posteriormente, ou enfim, tenham ali essas soft skills e hard skills que o mercado hoje exige. Então, a gente vai ter essas reuniões que o Fernando colocou ali nas nossas RVs, que é justamente para ir trocando essa ideia com vocês e construindo a empresa junto, a gente sonhar o sonho de vocês de ter essa empresa, e eu sei que muita gente normalmente tem o sonho de empreendedorismo e tudo mais. Então, tudo isso são temáticas que, às vezes, a gente nem sabe como que empreendedorismo e engenharia pode estar associado, mas, na verdade, tem tudo a ver. Na verdade, vocês podem aí se encantar pela área de vocês. Eu, por exemplo, trazendo uma experiência pessoal minha, eu faço relações internacionais na UFSM, e eu não era muito fã, assim, do meu curso, porque meu curso ele é extremamente teórico, extremamente voltado para academia, para pesquisa, e não tinha muita coisa de trabalho, de comércio internacional, comércio exterior. E aí, entrando na minha empresa júnior, eu tive a oportunidade de, além de aprender, vivenciar sobre isso, eu consegui gostar ainda mais do meu curso, que era algo que eu estava um pouco desmotivada, justamente porque ele me apresentou um caminho que, por exemplo, até a própria grade curricular não me apresenta. E aí, que nem o Fernando comentou, rede de contatos, né, gente? Rede de contatos hoje é tudo. Você fazer networking com federação, você fazer networking com as grandes marcas que estão presentes sempre nos nossos eventos aí, a Ambev, a Red Bull, a Raizen, a 300, a Renner, são grandes marcas que apoiam o Movimento Empresa Júnior, eles têm representantes nos nossos eventos, sempre lá com os stands que a gente fala.
Vocês podem ir lá conversar, trocar uma ideia, já pedir quando que abre o processo de estágio, caso vocês tenham interesse em certa marca. Estando dentro do movimento Empresa Júnior, vocês têm ali um passo à frente das pessoas que não estão hoje no movimento Empresa Júnior. Isso é algo que a gente sempre tenta trazer para valorizar o empenho de quem não está recebendo nada para estar se dedicando, quem não recebe um centavo, às vezes é dor de cabeça, às vezes é estresse, mas vocês estão um passo à frente de todo mundo que não está hoje no movimento. Então, isso é algo muito bacana de vocês terem em mente, que a rede de contatos fornecidas pelo MEG, e não só das grandes marcas, tá? Mas também dos alunos hoje que estão dentro do movimento Empresa Júnior. Então, vocês vão conhecer gente do Brasil inteiro. Vocês vão conhecer hoje, por exemplo, o Fernando, ele era presidente de Empresa Júnior um tempo atrás, hoje está aí, secretário de inovação, está fazendo papapá. É um contato para mim, que ainda estou na graduação, que quando eu precisar de alguma coisa, quando eu precisar de algum contato, conheci o Fernando. Infelizmente, a gente não se conheceu na época que ele era do MEG, mas a gente está tendo a oportunidade de se conhecer agora. Então, hoje eu conheço gente que conseguiu chegar muito longe por causa do movimento, fiz amizade. Se eu precisar de uma indicação, se eu precisar de alguma ajuda, algum material, alguma palestra, sei que eu posso pedir ajuda para essas pessoas. Então, a rede de contato não é só com grandes marcas, mas também com alunos de graduação do Brasil inteiro, que vão estar sempre dispostos a ajudar vocês, porque isso a gente costuma falar que o movimento Empresa Júnior ele tem esse sentimento nacional de união, esse sentimento nacional de se reconhecer um no outro, de não medir esforços para se ajudar, porque o movimento Empresa Júnior do Brasil é o maior movimento Empresa Júnior do mundo, tá? Então, o Brasil hoje é o país que tem mais empresas júniores, mais empresários júniores, que tem maior faturamento em projetos convertidos por empresas júniores, é o que mais faz a diferença no empreendedorismo, e é o movimento estudantil que tem maior impacto na economia brasileira, é o movimento Empresa Júnior. Então, eu convido vocês a também fazerem parte de algo muito maior do que só a EJ de vocês, do que só o campo de vocês, porque ali vocês vão estar fazendo parte de um movimento que é gigantesco no Brasil inteiro, e pode render muitos frutos para vocês em qualquer momento da vida. Então, fica aí minha breve fala para convidar vocês para viver o movimento Empresa Júnior junto com a gente. Show de bola, veio bem. Eu sou agente local de inovação, mas se quiserem me botar como secretário, eu também aceito. Vamos lá. Eu gravei inovação. Não, tranquilo. Já estou te puxando para cima, viu, Fernando? Talvez só, quem sabe, né? Mas, enfim. Sobre a construção de um legado aqui, esse daqui é uma lâmina de encerramento, que caso vocês queiram entrar no grupo geral da Unipampa ali, para saber das notícias, como é que vai seguir os próximos passos em relação à formalização da EJ de Alegrete, ou até mesmo daqui a pouco trocar uma ideia com a Larissa ou alguém mais afegeres ali, pode ficar à vontade de entrar lá, que a gente vai estabelecer contato por ali. Até tu, Larissa, se tu quiser entrar por ali, pode ficar à vontade, tá? O QR Code dá dentro do grupo ali do WhatsApp. Então, finalizando aqui, a universidade ela é o berço, a empresa júnior é o que vai acelerar e, quem sabe, a gente vai transformar o Brasil fazendo esse tipo de trabalho junto aos alunos e à instituição da Unipampa. No mais, guris, agora eu vou começar falar um pouquinho sobre a empresa júnior de Alegrete, do nosso projeto. Quem for de outro campus ali e quiser acompanhar para tirar a febre, pode ficar à vontade, tá? E quem for de Livramento, eu sei que tem uma empresa júnior lá também, só tem que ver se é do curso de vocês, mas se precisar eu busco o contato com o agente local de inovação de lá de Santana do Livramento para poder dar um auxílio para vocês ali em relação a isso, ok? Enfim, esse daqui então é a apresentação da EJ de Alegrete, tá? Para fazerem parte da primeira turma ali, no cantinho está o QR Code de inscrição do formulário, onde eu vou perguntar para vocês praticamente tudo, onde é que mora, o que come, qual que é o CPF, se tem dívida no banco, antes de entrar dentro da empresa júnior. Esse é um resumo da ópera. E aqui vai falar um pouquinho sobre o que vai funcionar, como é que funciona a empresa júnior, coisa que já foi comentada, que ela é um braço que está incluso dentro da universidade, que vai ter um espaço físico dentro do ICT do Pampatec, do espaço de tecnologia ali, que é da Unipampa, e atende as startups. A sociedade vai ser atendida pela empresa júnior ali. Em relação ao impacto econômico, vocês não vão apenas vender para a sociedade, e sim receber produtos e serviços da sociedade para auxiliar na comercialização.
tá? O nosso foco é Alegrete, mas já surgiu outras empresas do estado de Santa Catarina, por exemplo, que tiveram interesse no que a empresa júnior daqui busca construir na parte comercial. Então, depois que o time tiver formalizado, eu conto um pouquinho mais sobre isso para vocês, para a gente conversar com esse pessoal e, quem sabe, fechar um negócio interessante aí, tá? E também tem a questão do mercado real ali, que os negócios locais precisam de estruturação. E quem vai ser a base de estruturação vai ser a EJ. Tá? Nosso propósito é transformar o conhecimento acadêmico bruto em impacto econômico real. Meu Deus, depois dessa conversa aqui, eu lanço meu nome de vereador, pelo menos. Enfim, o que faremos dentro do nosso portfólio, então? Vai ter a validação go-to-market, que vai ser os testes de aceitação para startups, ou seja, vai entrar em contato com a startup que é o nosso serviço em relação à empresa júnior. Já estou falando nosso, meio que tomando posse, mas eu sei que eu vou estar ali dando nojo, né? Então vai ser feita uma avaliação sobre esses MVPs, se eles já têm condições de ser comercializado ou não, qual é o tipo de perfil de pessoas que podem consumir os early adopters. O meu inglês é bem enrolado, eu sou que nem o Abel Braga falando left to right, to the right, e por aí vai. Tem a estratégia de entrada e a estruturação de canais de vendas, que a empresa vai fazer isso. Só que vocês não vão fazer isso de largada. Primeiro vai ser feitas os fundadores, o treinamento, e depois a gente vai fazer a máquina girar com força. Soluções acadêmicas vai ser atendida a questão de prospecção, precificação e venda de tecnologias desenvolvidas na Unipampa, tá? Que tem o potencial de virar um produto ou serviço econômico forte, e tem uns quantos aí, que é muito legal. O único problema deles é aquele mesmo mérito da startup, a dificuldade de se tornar um negócio. A estruturação comercial dentro da questão de diagnóstico de maturidade, implantação de CRM, que ele é um canal onde vai ver quem são os clientes e definir as etapas que estão dentro do funil. Em tese, em base, isso é um CRM. E o funil de vendas para empresas locais. Na minha concepção de trabalho em relação ao comercial, acredito que vai ser pré-venda, o closer, que é o fechador de contrato, e o pós-vendas, essa estruturação base. Mas vamos ver primeiro qual que vai ser a demanda das empresas para ir estruturando um de cada vez com calma, tá? E a digitalização em marketplace, que eu acredito que esse vai ser o serviço base, onde vai ser mais em relação ao auxílio das empresas que estão dentro de Alegrete para se digitalizarem, não necessariamente fazer um aplicativo para eles, mas sim pelo menos ter uma localização no Google, mostrando qual é a rede social e os produtos em catálogo de WhatsApp, que para mim isso daí era para ser um pecado capital caso a empresa não tivesse. Se ela não tem, não merecia nem abrir, porque fica muito difícil de encontrar informação sobre algumas empresas que não têm esse tipo de informação. Então esse é o feijão com arroz que eu acredito que a empresa júnior vai auxiliar. Não vou falar da bala de prata que serve para matar, porque eu não sei cantar sertanejo também. Enfim, vamos seguir o baile. Sobre a curva de aceleração, esse slide aqui ele vai falar mais sobre a competência técnica no aluno do acadêmico que vai buscar trabalhar dentro da empresa júnior. Hoje, antes da EJ, visão de negócio e empreendedorismo, negociação e vendas, comunicação, projetos e liderança é algo que está muito embrionário ainda no acadêmico. Porque dentro da academia, isso é uma percepção minha, antes do que se trate de qualquer coisa, é que a gente entra na academia, aprende a teoria, pega o canudo da mão e depois disso, e agora? Entendeu? Aí fica difícil de realizar um trabalho, porque tu sabe muito bem como é que funciona uma sala de aula, mas em prática ainda se tem muita dificuldade. Tem algumas cadeiras que vocês vão realizar de forma prática, mas não é o dia a dia que acontece dentro de um trabalho no mercado, então isso acaba dificultando um pouco. Já a EJ, ela vai pegar esse conhecimento que vocês adquirirem em sala de aula e botar na aplicação dentro de um mercado experimental, ou seja, a empresa júnior ela é um espaço para experimentar, para errar. Errar por gosto? Não, porque se vocês errarem por gosto, dificilmente alguém vai querer contratar vocês. Mas ali é um espaço para vocês fazerem da forma que vocês acham que é. E conforme os erros forem acontecendo, os orientadores vão dizer, você faz dessa forma, você ajeita disso, para que vocês cheguem pronto dentro do mercado de trabalho do que pode ser feito e o que não é recomendado fazer. Eu não vou dizer que não pode fazer, mas que não é recomendado, tá? Para não acontecer algum tipo de distúrbio dentro da empresa. Vamos supor vocês acadêmicos, não sei quem já trabalhou em empresa, mas um acadêmico que nunca trabalhou na empresa, só teve vivência com o pai e a mãe, uma liderança de casa. O
pai disse, fulaninho, larga esse videogame. Ah, eu que sei. Aí o cara vai pro mercado de trabalho, o chefe dele, negão, e a minha planilha? Ah, eu que sei. Aí esse bicho aí não vai existir mais, cara. É difícil. Porque até nessa semana eu conversei com um grupo de empresários daqui da cidade e eles disseram que hoje o maior problema para a contratação é em relação à geração. É uma contestação científica? Não. É coisa que veio da cabeça deles pela visão das pessoas que entram dentro do mercado. Ou seja, dificilmente eles contratam uma pessoa que tem até 20 anos ou 25 anos, porque esse perfil rotaciona muito. Então, agora o mercado de trabalho está muito aquecido para pessoas que têm uma idade mais avançada, de 50, 60 anos, coisa que há alguns anos atrás não era tão recomendado, porque essas pessoas já estavam próximas à vida de aposentadoria, mas como hoje a gente aposenta com 95 anos entre contribuição e vida, 60 anos está na flor da idade para seguir trabalhando, tá? Então, as pessoas que têm esse nível de idade e, consequentemente, experiência, acabam tendo mais facilidade de entrar no mercado de trabalho do que vocês que estão começando agora. Tá? E a empresa júnior ela vai dar um auxílio nesse ponto. Enfim, ali tem um bônus sobre a questão de horas complementares que, recapitulando, por hora, quem for os fundadores não vai ter, mas depois que for conversado com os coordenadores, pode ter. Talvez tenha, não sei. Enfim. Seguindo o baile, que o gaiteiro tá nervoso, era para ser meia hora, já tá 42 minutos ali. O diferencial de mercado entre o aluno padrão e o membro fundador da empresa júnior. O padrão ele vai saber muito bem a teoria, ele vai estar restrito aos colegas de sala de aula, e a gente sabe muito bem que quando a gente vai fazer um trabalho em grupo, um trabalho e o resto bate palma, e olha lá que alguns têm até preguiça de bater palma. Posição apenas um estudante matriculado e falhas perder pontos na prova, ou seja, a gente está dentro de um espaço de gamificação quando está dentro da universidade. Isso daí, a pessoa que tem nota alta no mercado de trabalho nem sempre vai ser o melhor profissional, porque isso varia, tá? E uma coisa que até foi conversada num determinado momento, pessoas que têm um perfil mediano, quando se entra numa iniciativa de empresa júnior, ele explode. Por quê? Eu estou dizendo de explodir no sentido bom. Porque essa pessoa, geralmente, ela tem muita desenvoltura, só que a sala de aula não deixa ela mostrar essa desenvoltura. Ou seja, ele não tem o interesse de mostrar de forma técnica aquilo que ele aprendeu. Ele quer ser uma pessoa mais desenrolada, mostrar de uma forma diferente. E dentro da academia é difícil a gente se permitir dessa forma. É que nem uma vez dentro de uma cadeira que eu estava cursando, que um professor foi lá, descontou a nota de um aluno que tinha acertado a questão, só que a dedução não foi da forma que ele queria. Entendeu? A dedução de fórmula. E isso daí acontece. Dentro da empresa júnior, não. Vocês vão ter que resolver o problema. De alguma forma ou de outra. Tem formas de resolver o problema mais fácil? Tem. Só que se vocês resolverem de uma forma que não seja tão recomendada, mas também não seja ilegal, tá ótimo. Entendeu? É nessa linha que a gente vai trabalhar. Tá? Enfim, em questão do membro da fundador da empresa júnior, ele vai fechar contratos reais, vai ter uma conexão direta com o ecossistema de inovação, a Caestou e mais outros agentes ali, vai ser sócio estruturador dos negócios. Também a empresa júnior, quando ela chega numa fase de maturidade muito alta, ela pode ser desvinculada da universidade e virar uma empresa real, mas isso daí, boa parte das vezes não acontece, é como se fosse um unicórnio, tá? E o pessoal que se dedicou tanto tempo que fez isso daí virar uma empresa real, mas pode acontecer, e aprender com a dinâmica imprevisível do mercado, ou seja, dentro desse espaço, por mais que o mercado seja extremamente imprevisível, a chance de vocês quebrar é muito baixa, porque não tem uma remuneração. Uma empresa real hoje, quando ela entra no mercado, ela já entra devendo. Se ela não gerar receita para cobrir essa dívida que ela tem da largada, ela morre já na largada. Tá? Por isso que é tão difícil empreender em qualquer lugar do mundo. Não estou falando só do Brasil, tá? Brasil a gente fala com maior propriedade por causa da questão de impostos que a gente sabe que tem. Só que em outros lugares do mundo, por que o Brasil é mais empreendedor dentro do ranking mundial que a Larissa acabou de comentar? Se aqui não faz sentido empreender que nossa taxa de juros é tão alta. Alguma coisa tem lá fora que a gente não sabe ainda, tá? Nessa linha. Seguindo o baile. Aqui é o canvas em branco, que é o quê? Aqui que vocês vão registrar a criança, tá? O nome dele agora é Edson.
mas futuramente pode ser Pelé. Então vai depender muito de vocês. Olha a piadinha de tiozinho que já passou dos 30. Pois é, eu gosto desse tipo de piada. Enfim, os fundadores vão ter direito de criar esse primeiro nome. Eu tô com 24 caboclos na lista. Eu espero que vocês consigam trabalhar de uma forma legal, com uma ferramenta massa, porque quanto mais gente, mais difícil é realizar a democracia, porque a democracia vira pancadaria. Então vocês vão ter que se unir ali e trabalhar uns nomes para entrar em um consenso. Vai agradar a todo mundo? Dificilmente, mas a ideia é que agrade a maioria e que faça sentido com o ramo de mercado que vocês estão buscando atuar, que nesse caso é o comercial. Tá? Essa é uma recomendação. Então, é uma regra escrita em pedra. Enfim, a estrutura da máquina, então, a gente tem a presidência, o projetos, comercial, marketing e administrativo financeiro. Agora eu vou me repetir de certa forma. Tá? O administrativo financeiro é a parte de gestão ali que vai ver qual que é o nível de circulação de dinheiro que a empresa tem, vai ser a pessoa organizada de forma bem clara, tem que ser extremamente organizado. O marketing vai ser o cara criativo, que é a pessoa que vai dar as caras na rede social ou que vai montar uma imagem da empresa júnior para que o mercado absorva ela, ou seja, é o cara que vai mostrar lá no Tinder o quão gatinho que vocês são para poder ser comprado pelo mercado nessa linha. Comercial é o cara que vai vender, ou seja, que vai pegar os projetos que a equipe de projetos selecionou para cair no comercial e sair vendendo, tá? Para que ele tenha um valor para a sociedade. Botem na cabeça o seguinte, dinheiro ele não é um fim, ele é um meio. Nesse ponto, dentro da empresa júnior está extremamente claro isso. Ou seja, quanto maior for a remuneração dentro da empresa júnior, maior é o valor que vocês têm na sociedade, ainda mais que vocês estão trabalhando de graça. Então, se vocês tiverem noção disso daí, vocês vão estourar no mercado valendo. E a parte de projetos é o que vai avaliar o projeto e também fazer uma avaliação de valores para que o comercial pegue isso pronto e comece a vender. Tá? Comercial não dá valor. Comercial pega o negócio e cria o valor sobre o número. Tá? Não sei se isso fez sentido, mas depois eu posso explicar para vocês uma outra aula mais detalhada ali sobre a questão de vendas. Enfim, aqui é o nosso cronograma da empresa júnior, vou tentar ser um pouco mais breve. Estamos na fase do alicerce, a fase 1, que é a formalização institucional, seleção interna, que já está sendo realizada, a capacitação intensiva e em vendas. Tá? Eu acredito que isso vai abril, provavelmente, na hora que a gente for iniciar o treinamento. Depois que eu ver qual é a capacidade de entendimento de vocês, a gente vai definir o quantos meses vai demorar esse treinamento. Tem equipes de venda que levam 3 meses para ser formada com excelência, mas tem equipes de venda que, dependendo do produto, pode demorar até 6 meses para ser treinada. Então, isso vai depender muito. E também depende de qual é o posicionamento desse público que está sendo treinado. Se ele for pré-vendas, ele demora quase 6 meses, porque ele tem que saber muito do produto para poder selecionar as pessoas do mercado que tem capacidade e perfil para comprar isso. Tá? Isso que faz o pré-venda. Ou seja, o pré-venda ele te compra, ele não te vende. Porque se ele vê que tu não tem perfil para comprar determinado produto, tu acha que ele vai gastar tempo contigo? Não vai. A pessoa que realiza contratos, o closer, geralmente ele já tem que ter uma pré-vivência de pré-vendas, e aí depois vai saber um pouco mais sobre a formalização do negócio, para amarrar bem para ninguém dar a volta. E o terceiro ponto é o pós-vendas, que é o cara que vai ter plena ciência do que dá errado ou que dá muito certo em relação ao produto para poder auxiliar o cliente caso dê algum tipo de BO. Tá? Então, essa fase de alicerce vai demorar de uns 3 a 6 meses. Isso daí a gente vai ver de acordo com os mentores que forem avaliando a equipe que está sendo formada. Fechou? Até aí, tá dando para acompanhar? Tá tranquilão? Show. Fernando, Oi. Vamos para a parte final aí, porque já passou nosso tempo. Tá, vamos encerrar o baile aqui. Essa daqui eu já falei da prospecção e da expansão, meio que na fase da FEGER, mas é bem parecida aqui, tá? Na questão de projetos, de 8 a 12 projetos ano, é uma empresa muito boa, a Larissa já me disse isso. Quanto que é o faturamento bruto, geralmente, da turma? De qual delas? Da empresa júnior, quando tá em começo, assim, qual é o faturamento bruto ano?
Mais ou menos 1.500, alguma coisa assim. Cara, se vocês não faturarem pelo menos 1.500, eu mudo meu nome para Stephanie e vou trabalhar na esquina, porque não faz sentido, cara. Uma equipe comercial que fatura só 1.500 anos, não dá. Mas a gente consegue, eu tenho quase certeza disso. Aqui ficou um formulário daí para preenchimento de quem for do Campus Alegrete que queira ainda se inscrever ali na equipe de fundadores, tá? Então, desde já eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa por ter me estendido demais, mas eu acredito que tenha sido muito interessante. Quem for assistir depois, é só dar o joinha. Sei lá, obrigado, pessoal, é isso aí. Valeu, Fernando, muito bom, tá? Muito obrigado pela explicação. Vocês viram, né, que o Fernando é apaixonado por esse tema, né? Então, demonstrou isso, mas falou muito bem, tá? Eu acho que deu para o pessoal entender bem, né, qual é a proposta. Tá? Então, a gente está na fase de inscrições dos interessados em participar dessa equipe fundadora da Empresa Júnior. Tá? Esse aqui é o link, o formulário. Ainda dá tempo de se inscrever, quem não se inscreveu. E nós pretendemos fazer uma primeira reunião na semana que vem, uma data ainda a ser definida, para começar os trabalhos. Então, todos aqueles que se inscreveram vão ser convidados para essa primeira reunião, e aí vai ser feito, então, toda a modelagem dessa empresa júnior, com mais detalhes, passar um pente fino no estatuto, você definir o nome da empresa, os cargos, e assim por diante, até fazer a ata de fundação, realmente empresa júnior, para depois a gente começar a trabalhar realmente, tá? Tudo isso com o apoio do Pampatec, com o apoio do Sebrae, com o apoio de todo mundo que está por trás dessa proposta. Tá? A gente quer alunos de todos os cursos, que a gente quer uma equipe heterogênea para atuar com diferentes perfis, um complementando o outro. Então, todo mundo é bem-vindo, quem tiver interesse, não precisa ter experiência prévia, porque a ideia é aprender, né, dentro desse projeto. Eu agradeço também, então, a FEGERS, Larissa, obrigado pela presença. É muito importante, né, a FEGERS estar junto nesse momento, para a gente fazer as coisas bem certinho, né, como deve ser, pelo menos nessa parte da fundação. Vou deixar, não sei se a Larissa quer complementar alguma coisa também. Última palavrinha. Só agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês e parabenizar todo mundo aí pela iniciativa. A Empresa Júnior, ela é um negócio que, infelizmente, não pode ser remunerado, mas que a gente tem recompensas muito, muito, muito gratificantes em outros âmbitos da vida. Então, eu queria agradecer o convite e parabenizar muito vocês pela iniciativa. Show de bola. Obrigado, Larissa. E o Fernando vai falar bem mais com vocês nessas reuniões que a gente vai ter, explicando mais detalhes. O Fernando vai acompanhar junto esse início também na Empresa Júnior. A gente tem outros parceiros, tá? A gente tem empresas que já demonstraram interesse em mentorar a Empresa Júnior. Vai ser bem legal, eu acho, né? Quem entrar aqui vai ter uma experiência bem interessante. Tá bom? Obrigado. Então, Fernando, quer falar alguma coisa ainda? Só para encerrar, eu vou mudar ali no slide, que eu esqueci, que antes era para ser do dia 16 a 20, porque a gente achou que não ia ter tanto público assim, mas teve. E aí foi estendido até 27. Então, eu vou ajeitar ali no slide, e depois ele vai ser mandado por e-mail para vocês essa apresentação. E o link da gravação também, vai? Não sei. Vai? Isso, a gente disponibiliza o link, tá? Provavelmente vai ficar no YouTube do Pampatec. Mas as inscrições encerram no dia 27. 27, isso, não no dia 20, como está ali no slide, tá? Então ainda dá tempo. Fechou, então? Fechou. Valeu, obrigado a todos, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Valeu, um abraço, até. Tchau, tchau.